Então vamos lá, estamos chegando ao capítulo 43 do livro Nosso Lar, e cujo título é Em Conversação. Só para relembrar, nos capítulos anteriores começou a Segunda Guerra Mundial, né? E um dos primeiros países que foram acometidos pela guerra é a Polônia, né? E no capítulo anterior teve a palavra do governador, incentivando as pessoas, os espíritos lá de Nosso Lar, a se inscreverem para as frentes de trabalho, né, na Europa, principalmente na Polônia, né, e também falando sobre a Escola do Medo. Acho que vocês devem lembrar, se é a primeira vez, a Escola do Medo era um curso que eles estavam tendo lá em Nosso Lar para que as pessoas não ficassem com receio do que ia acontecer, né? Porque o que vai acontecer, né? E todos lá estavam protegidos e preparados para isso. Então vamos à leitura. O Ministério da Regeneração continuou... Só um instante. Tá ligado isso aqui? Depois eu edito. Então vamos à leitura. O Ministério da Regeneração continuou cheio de expressões festivas, né? Porque tinha acabado a palestra do governador e ele incentivou todos a sentimentos bons e positivos. Então todos que chegaram naquela palestra tristes, preocupados, saíram de lá mais fortalecidos. Não obstante se haver retirado o governador ao seu círculo mais íntimo, ou seja, o governador já tinha ido embora porque ele tinha mais o que fazer, comentavam-se os acontecimentos. Centenas de companheiros se ofereciam para os trabalhos árduos da defensiva, assim correspondendo ao apelo do grande chefe espiritual. Vocês lembram quantos trabalhadores o governador precisava? 30 mil. Dentro de 2 milhões de moradores em Nosso Lar, 30 mil. Centenas de companheiros se ofereciam para os trabalhos árduos da defensiva, assim correspondendo aos apelos do grande chefe espiritual. Procurei Tobias para consultá-lo sobre a possibilidade do meu aproveitamento, mas o generoso irmão sorriu da minha ingenuidade e falou: André, você está começando agora uma tarefa nova. Não se precipite, solicitando acréscimo de responsabilidade. Isso acontece muito em casa espírita. A pessoa começa a entrar na casa espírita e já quer ir para a mesa. Não porque eu sinto uns negócios, eu quero ir para a mesa. Não, vai servir a água, né? Vai arrumar as cadeiras, vai devagar, né? O André que já queria logo já pegar na enxada, já queria ir logo para frente de batalha. Haverá serviço para todos, disse-nos ainda agora o governador. Não se esqueça de que as nossas câmaras de retificação constituem núcleos de esforço ativo, dia e noite. Não se aflija. Recorde que 30 mil servidores vão ser convocados para vigilância permanente. Destarte, na retaguarda, serão muito grandes os claros a preencher. Então, destarte é mais ou menos assim seja, tá? Assim, né? Assim, dessa forma, na retaguarda, serão muito grandes os claros a preencher. Identificando meu desapontamento, o bondoso companheiro bem-humorado acentuou depois de ligeira pausa. Contente-se com a matrícula na escola contra o medo. Contente-se com a matrícula na escola de aprendizes do Evangelho. Contente-se na escola de aprendiz do ensino básico do Espiritismo. Contente-se em estudar, em aprender, em ter conhecimento. Nesse interim, recebi grande abraço creia que isso lhe fará enorme bem. Nesse interim, recebi grande abraço de Lísias, que integrara na festa a deputação do Ministério do Auxílio. Com a licença de Tobias, retirei-me em companhia de Lísias para gozar de palestra mais íntima. Tobias era um responsável pelas câmaras de retificação, junto com a... Deu branco o nome dela. Deu branco agora. E Lísias, não sei se você viu o livro, se você viu o filme ou não, Lísias era o amigo de André, que era filho da Dona Aurora, que tinha uma casa lá, e
acomodou André Luiz na casa dela, né? Então eles ficaram muito amigos, tá? Agora eu não lembro, vou lembrar o nome dela daqui a pouco. Então, com a licença de Tobias, retirei-me em companhia de Lísias para gozar de palestra mais íntima. Conhece você, indagou ele, o ministro Benevenuto aqui na Regeneração, o mesmo que chegou anteontem da Polônia? E André respondeu, não tenho esse prazer. Vocês lembram quantos ministérios tem em nosso lar? 6. Quantos ministros tem cada ministério? 12. Então, o Benevenuto era um dos 12 ministros do Ministério da Regeneração, tá? Tinha o Ministério da Regeneração, o Ministério do Esclarecimento, o Ministério da... A memória está me traindo hoje. Vamos lá, vamos ao seu encontro, replicou Lísias, envolvendo-me nas vibrações do seu imenso carinho fraterno. Há muito que tenho a honra de incluí-lo no círculo das minhas relações pessoais. Daí a momentos, estávamos no grande recinto verde, consagrado aos trabalhos desse ministro da regeneração, que eu apenas conhecia de vista. O recinto verde, vocês lembram que é aquele local que a veneranda criou, né, que é feito de... Os assentos são feitos da própria relva, eu já mostrei várias imagens de desenhos para vocês, né? Numerosos grupos de visitantes permutavam ideias sob a copa das grandes árvores. Lísias conduziu-me ao núcleo maior, onde Benevenuto trocava impressões com diversos amigos. Apresentando-me com generosas palavras, o ministro acolheu-me, cortês, admitindo-me na sua roda com extrema bondade. A conversação continuou nos rumos naturais e notei que se discutia a situação da esfera terrestre. E aí o ministro fala, muito doloroso o quadro que vimos, comentava Benevenuto, em tom grave. Habituados ao serviço da paz na América, nenhum de nós imaginava que fosse o trabalho de socorro espiritual nos campos da Polônia, porque na América estavam em paz, não tinha guerra, né? E apesar aqui na Terra, já falei isso na aula passada, vou repetir. Aqui no planeta Terra, os países existem fronteiras, né? Os países têm fronteiras. No mundo espiritual não existem fronteiras, né? Então, se uma colônia precisa de auxílio, procura auxílio em outra colônia e vai gente lá para auxiliar, né? Por isso que Benevenuto estava na Polônia, ele foi lá para tentar ajudar de alguma forma. Tudo obscuro, tudo difícil, não se podem ali esperar claridades de fé nos agressores, tampouco na maioria das vítimas que se entregam totalmente a pavorosas impressões. Os encarnados não nos ajudam, apenas consomem nossas forças. Desde o começo do meu ministério, nunca vi tamanhos sofrimentos coletivos. Então, o que ele estava relatando, que a situação da Polônia, espiritualmente falando, na egrégora em cima da Polônia, era de tamanhos sofrimentos que criavam obscuridade. Era um lugar completamente escuro, espiritualmente, no lado espiritual da região. Muito difícil, inclusive, para eles poderem trabalhar, né? Não tinha a claridade da fé nos agressores. Os agressores, na guerra, a gente sabe que quando tem uma guerra, os agressores, eles estão um pouco se lixando, desculpe o termo, mas eles estão um pouco se preocupando com quem está sendo agredido, né? Cometem atrocidades, cometem violências, né? A gente tem essas informações, infelizmente, né? E aqui ele falava, os encarnados não nos ajudam, apenas consomem nossas forças. Por quê? Porque ficavam com medo. O medo é um sentimento negativo, né? Não tinham fé, não tinham a claridade da fé também.
E a comissão demorou-se muito por lá? Perguntou um dos companheiros com interesse. Todo o tempo disponível, ajuntou o ministro. O chefe da expedição, nosso colega do auxílio, julgou conveniente permanecermos exclusivamente atidos à tarefa para enriquecermos observações e melhor aproveitar a experiência. Com efeito, as condições não poderiam ser melhores. Acredito que nossa posição está muito distante da extraordinária capacidade de resistência dos abnegados servidores espirituais que ali se encontram de serviço. Então ele relata aqui, tá, que a condição, a posição dos trabalhadores do Ministério do Auxílio, mais um ministério veio, né? Regeneração, esclarecimento, auxílio, até o final da aula vem todos. Que a capacidade dos trabalhadores do Ministério do Auxílio de nosso lar, por melhor que fossem, estava muito distante da capacidade daqueles trabalhadores do Ministério de Auxílio da colônia em cima da Polônia, na região da Polônia. Todas as tarefas de assistência imediata funcionam perfeitamente, a despeito do ar asfixiante saturado de vibrações destruidoras. Peraí, mas é espírito, pô. Espírito respira? A energia vai ser mais densa, né? Espírito não precisa respirar, mas o ar é energia. Vibrações destruidoras transformavam o ar asfixiante, ou seja, a energia era tão densa, e a gente tem, eu acho que em Obreiros da vida eterna, se não me engano, ou em Missionários, quando eles vão atender pessoas em regiões mais profundas do umbral, eles relatam do peso que eles sentem, né? do ar pesado, digamos assim, que até dificulta eles, entre aspas, respirarem. Na realidade, eles buscarem essa energia, né, que está ao redor, essa energia, para que alimentem o espírito deles próprios, né, para que fortaleça o espírito deles. O campo de batalha, invisível aos nossos irmãos terrestres, é verdadeiro inferno de indescritíveis proporções. Eu vou aqui fazer um parêntese. O Haroldo Dutra tem uma coletânea de vídeos onde ele também estuda o André Luiz, né? E eu estava assistindo hoje, até às vezes eu assisto até para me ajudar, né, em ter um pouco mais de conhecimento, porque a gente aqui está todo mundo aprendendo junto. Eu só sou o cara de pau que vem aqui na frente falar. A gente está aprendendo todo mundo junto. E ele fala, o verdadeiro inferno de indescritíveis proporções. Mas existe inferno? Porque assim a gente estava vendo um espírito, que é o ministro Benevenuto, falando em inferno. Existe inferno? Não. Então por que ele usou o termo inferno? Oi? Quem cria o inferno somos nós. Então ele quis... Porque a gente tem uma imaginação, né? A gente viu várias imagens, né? Desde que todo mundo aqui deve ter sido criado... Acho que poucos vieram já da doutrina espírita, muitos vêm da Igreja Católica. Então tem aquela imagem do inferno, de corpos pegando fogo, né? O fogo ardente do inferno, o mármore do inferno, como vários usam esse termo. Então aqui ele está falando que o verdadeiro inferno é de indescritíveis proporções, criadas pelos encarnados que estavam em guerra. Criavam um ambiente tão pesado, tão destrutivo, que analogicamente parecia um inferno. Nunca como na guerra, evidencia o espírito humano a condição de alma decaída, apresentando características essencialmente diabólicas. E a gente sabe que o diabo não existe, né? O que existem são espíritos ignorantes no sentido de não conhecerem o amor do Pai, o amor de Deus, né? E eles, em alguns, essa escuridão é tão grande que a gente poderia usar essa analogia, né, de seres diabólicos. Vi homens inteligentes e instruídos localizarem com minuciosa atenção
determinados setores de atividade pacífica para o que chamam impactos diretos. Ou seja, pessoas que coordenavam a guerra procuravam alvos pacíficos para impactos diretos, para causar o maior dano possível, o maior caos possível. Atacavam igrejas, atacavam escolas, né? Bombas de alto poder explosivo destroem edifícios pacientemente edificados. Aos fluidos venenosos da metralha casam-se as emanações pestilentas do ódio e tornam quase impossível qualquer auxílio. Você vê algum, assim, esse relato aqui, ó, emanações pestilentas, existe algum animal que faça mal gratuitamente a outro animal? Só o ser humano. Só essa besta de duas pernas que anda pelo planeta. E nessa situação também, nessa situação de guerra, você ainda tem, além da maldade dos soldados, daqueles que estão lutando, ainda tem os obsessores aí do lado, né? A gente vai chegar lá. O que mais me contristou, porém, foi a triste condição dos militares agressores, quando algum deles abandonava as vestes carnais, ou seja, quando morria, desencarnava, compelido pelas circunstâncias, dominados na maioria por forças tenebrosas, espíritos, né, que grudavam nele para que eles fizessem aquelas, né? Dominados na maioria por forças tenebrosas, fugiam dos espíritos missionários, ou seja, daqueles que iam resgatá-los, chamando-lhes a todos de fantasmas da cruz. Então eles estavam sobre um domínio tão pesado de forças tenebrosas, né, das trevas, digamos assim, de espíritos maléficos. Maléficos não é bem o termo, né? Eu não gosto muito de usar esse termo porque mal ninguém é. Mas espíritos que não tinham dentro deles o amor de Deus, né? Que só queriam saber de violência e se locrupetravam dessa violência, né? Se alimentavam desse ódio, que quando os soldados desencarnavam e viam os espíritos de luz, fugiam, chamando eles de fantasmas da cruz. E não eram recolhidos para esclarecimento justo, inquiriu alguém, interrompendo o narrador. Ou seja, poxa, mas mesmo assim, né, você não pegava ele pela força, né, dava uma chave de braço e saía arrastando ele? Benevenuto esboçou um gesto significativo e respondeu: será sempre possível atender aos loucos pacíficos no lar, mas que remédio se reverterá aos loucos furiosos, senão o hospício? Então, o que ele quer dizer? Que aqueles que se abriam a possibilidade de serem resgatados, porque Deus nunca ultrapassa o limite do livre-arbítrio de cada um. Não, Deus nunca vai ultrapassar o limite do livre-arbítrio de cada um. Ele fala para você: faça o bem. Se você fizer, beleza. Se você não fizer, não é agora, daqui a 1000 encarnações, uma hora você vai fazer. Então ele nunca ultrapassa o limite do livre-arbítrio de ninguém. Então o que ele fala aqui, ó, atender a loucos pacíficos no lar é possível. Ou seja, quem se abria essa possibilidade de ser resgatado, eles resgatavam. Mas que remédio se reverterá aos loucos furiosos senão o hospício? O que é o hospício? É umbral, é as regiões mais profundas, né? Os abismos umbralinos, as regiões que cada um fica conforme a sua sintonia. Não havia outro recurso para tais criaturas, senão deixá-las nos precipícios das trevas, onde serão naturalmente compelidas a reajustar-se, dando ensejo a pensamentos dignos. E a gente tem um pequeno exemplo do próprio André Luiz, que ficou 8 anos no umbral
até a hora que ele teve pensamentos dignos e foi resgatado. 8 anos é muito tempo, né? Imagina esses aí. Quanto tempo não devem estar? Apesar que muitos deles podem até ter sido resgatados, né? Ou reencarnaram compulsoriamente. Muitos deles podem ter reencarnado compulsoriamente. É razoável, portanto, que as missões de auxílio recolham apenas os predispostos a receber o socorro elevado. A gente estava falando na aula da Suzy, né, sobre as pessoas se curarem, né, sobre que não é milagre, tem ciência por trás disso, né? Porque a gente sabe que os espíritos, quando você vai numa casa pedir auxílio, fazer tratamento de fluidoterapia ou que seja lá que termo cada casa dê, existe uma equipe médica trabalhando, uma equipe espiritual trabalhando, existem os médiuns, que é o meio, né? São os médiuns, que estão lá doando fluidos para auxiliar nesse tratamento, mas como disse Jesus, a tua fé te curou. Então, se você não tiver a fé que vai se curar, você pode dar uma melhoradinha, mas curar não cura. E mesmo assim que você tenha muita fé, pode ser que você não se cure, mas você ganhe uma sobrevida. Né? Você tinha que morrer com 10 anos, morre com 20 anos depois. Né? Mas tudo depende de você. E, mais importante que Jesus falava, depois que ele curava alguém, o que ele falava? Vai e não peques mais. Porque se pecar, o seu problema volta. Ou seja, não adianta nada você sair da casa espírita com algum problema, entrar na casa espírita com algum problema, ser atendido, ser tratado, sair daqui leve e solto como uma pluma. Nossa, tomei um passe que, olha, tô assim, tipo, parece que eu tô pisando nas nuvens. Na primeira esquina, cara, um carro te fecha, tu já jogou todo o tratamento para o espaço. Então, é razoável, portanto, que as missões de auxílio recolham apenas os predispostos a receber o socorro elevado. Os espetáculos entrevistos foram, portanto, demasiadamente dolorosos por muitas razões. E aqui, é isso que eu estava falando para vocês. Em Marcos, capítulo 10, versículos 51 e 52. E Jesus, falando, disse-lhes: que queres que te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. Primeiro ele perguntava para que a pessoa se desejasse a cura. Então você tem que desejar ser curado. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu Jesus pelo caminho. Ou seja, o cego foi curado e seguiu Jesus. O que é seguir Jesus? Os ensinamentos. Entendeu? É difícil? Opa, e como? Senão a gente já não estava nem mais aqui se a gente tivesse conseguido isso, né? Valendo-se de ligeiro intervalo, outro companheiro opinou: é quase incrível que a Europa, com tantos patrimônios culturais, se tenha abalançado a semelhante calamidade. Falta de preparação religiosa, meus amigos, não é falta de religião. Não é falta de religião, é falta de religiosidade, que é diferente. Porque eu posso frequentar um centro espírita, uma igreja católica, uma igreja evangélica, uma igreja mórmon, uma igreja protestante, umbanda, candomblé, pouco importa. Se não tiver o religare, porque religião vem do latim religare, obrigado. Vem do latim religare, que é ligar você com o alto. Então você tem que ter religiosidade. E para ter religiosidade, assim, eu já falei isso uma vez, não precisa nem vir no centro espírita, gente. Entendeu? Como dizia Chico, né, mais vale um ateu caridoso do que um religioso egoísta. Então aqui, ó, falta de preparação religiosa, meus amigos, definiu o ministro com expressiva inflexão de voz. Não basta ao homem a inteligência apurada, é-lhe necessário iluminar raciocínios para a vida eterna. As igrejas são sempre santas em seus fundamentos,
E o sacerdócio será sempre divino, quando cuide essencialmente da verdade de Deus. Mas o sacerdócio político jamais atenderá à sede espiritual da civilização. Naquela época, e como hoje, a igreja virou, em alguns casos, mais uma questão política do que religiosa. Sem o sopro divino, as personalidades religiosas poderão inspirar respeito e admiração, não, porém, a fé e a confiança. Lembra que a gente falou lá, capítulo 41, né, quando a gente veio falar do governador, né, que a gente até fez uma comparação, né, a pessoa para ser governador ou ministro em nosso lar, o que ele precisa ter? Moral elevada. Conhecimento e moral elevada. Lá, a pessoa não é eleita governador ou chega a cargos de alto grau por conchavos políticos. Então a gente até fez essa brincadeira, né? Aqui a gente confia nos nossos políticos? Não. Porque eles não nos trazem nem fé nem confiança. Agora, confiamos em Jesus Cristo? Porque ele é exemplo de fé, de moral. As pessoas lá em nosso lar confiam no governador? Como confiam nos ministros. E aí vem a pergunta, mas e o espiritismo? Perguntou abruptamente um dos circunstantes. Não surgiram as primeiras florações doutrinárias na América e na Europa há mais de 50 anos? Ele estava falando do nosso querido Allan Kardec. Allan Kardec, Leon Denis e outros que vieram tanto na América como na Europa. Não continua esse movimento novo a serviço das verdades eternas? Benevenuto sorriu, esboçou um gesto extremamente significativo e acrescentou: o Espiritismo é a nossa grande esperança e por todos os títulos é o consolador da humanidade encarnada, mas a nossa marcha é ainda muito lenta. Trata-se uma dádiva sublime para a qual a maioria dos homens ainda não possui olhos de ver. Em João 14, versículo 15 a 17, tem uma passagem do Cristo falando sobre isso. Se me amais, guardai meus mandamentos, e rogarei a meu Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber porque não o vê e absolutamente não o conhece. Mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque ficará convosco e estará em vós. Isso Cristo falou há 2000 anos atrás. Em 1882 veio o Espírito de Verdade através de vários médiuns que Kardec compilou e fez o Evangelho do Segundo Espiritismo, o Livro dos Espíritos, depois o Evangelho e depois outras obras que vieram para complementar o Pentateuco. Isso Cristo falou há 2000 anos atrás. Uma hora ia vir o Consolador prometido. Esmagadora porcentagem dos aprendizes novos aproxima-se dessa fonte divina a copiar antigos vícios religiosos. Querem receber proveitos, mas não se dispõem a dar alguma coisa de si mesmos. É aquele famoso toma lá dá cá, que a igreja na época fazia muito, né? Ainda faz em alguns casos, né? Você paga o dízimo e aí você ganha alguma coisa, você vai lá na igreja, se confessa ao padre e o padre te perdoa os pecados, como se isso fosse possível. 40 Pai Nosso e 15 Salve a Rainha. Isso. São os vícios religiosos.
Querem receber proveitos, mas não se dispõem a dar coisa alguma de si mesmos. Acontece muito também na doutrina espírita, né? Quem não conhece, eu conheci alguns, que quando você falava assim, pô, a gente precisa abrir mais uma tarefa. Estava pensando em abrir uma tarefa no sábado, evangeliza. Ah, eu já venho 2 vezes na semana, para mim não está dando. Eu já venho na palestra pública e eu já venho na noite do trabalho mediúnico, para mim está complicado, para mim sábado não dá. Pô, então sexta também não. Por quê? Não, porque sexta eu saio com meus amigos. Então tá bom. O trabalho é importante, não precisa ser abrir uma tarefa na casa espírita, vamos entregar quentinha, tem que caçar no laço, né? Não sei aqui, mas em alguns lugares você tem que caçar no laço para entregar quentinha. Então, eles querem receber os proveitos, mas não se dispõem a dar coisa alguma de si mesmos. Invocam a verdade, mas não caminham ao encontro dela. Falam muito e agem pouco. Enquanto muitos estudiosos reduzem os médiuns a cobaias humanas, isso na época era muito comum, isso na Inglaterra. Na Inglaterra tinha um cientista que fez vários estudos com médiums, porque na França falava a mediunidade, o estudo da mediunidade, eu não sei se eu estou queimando etapa, tá, Suzy, mas me perdoa. Na França focavam muito na moral, na filosofia, né? Na doutrina, mas na Inglaterra eles focavam muito na ciência. Então eles chegavam a pesar espíritos. Eles conseguiam pesar espíritos. Porque eles pesavam o médium antes, durante e depois de uma sessão mediúnica. E eles conseguiam descobrir que um médium pesava, uma pessoa magra, pesava 40 quilos, de repente recebia um espírito, a balança ia para 100 quilos. Voltava para 40 quilos. Né? Então, está aqui. Enquanto muitos estudiosos reduzem os médiuns a cobaias humanas, numerosos crentes procedem à maneira de certos enfermos que, embora curados, creem mais na doença que na saúde e nunca utilizam os próprios pés. É aquela pessoa que a cada 6 meses bate na casa espírita pedindo, eu queria voltar para o tratamento. Pô, mas você acabou de sair, está tudo certo, não? Mas é que eu não sei. Mas você tem feito evangelho no lar? Não. Você está participando você vem nas palestras? Não. Fica difícil. Mas tudo bem, a casa, né, aceita, faz de novo. A gente tá para ajudar. Mas a pessoa também tem que se ajudar também. Tem um livro bom também, recomendo para quem puder, O Médico Jesus. Muito bom esse livro, do José Carlos de Luca. Lá ele dá muitas aulas, inclusive, para quem quiser, eu tenho um canal, vou fazer uma pequena merchan, eu tenho um canal no YouTube chamado Aprendiz do Evangelho, eu fiz a leitura inteira do livro O Médico Jesus, né? E assim, cada capítulo não é ensinando ou explicando como é que você tem que fazer para pedir para Jesus para te curar, não, é te falando que você é a sua cura. Entendeu? A cura está em você. Jesus falou, sois Deus, podeis fazer isso e muito mais. A cura está em você. Vamos lá que já está terminando, gente. Enfim, procuram-se por lá os espíritos materializados para o fenomenismo passageiro, ao passo que nós outros vivemos à procura de homens espiritualizados para o trabalho sério. Ou seja, lá na época eles estavam eles só estavam querendo saber do fenomenismo, entendeu? Só quer saber de mesas, nessa época nem tanto, mas de fenômenos de aparição, fenômenos hoje eu estou com a memória muito ruim, Suzy, quando uso o ectoplasma para fazer isso, fenômenos de materialização, era isso que eles queriam saber.
Eles estavam mais preocupados com o fenômeno. E muita gente vem na casa espírita por causa disso. Entendeu? Quantas pessoas, eu não sei aqui, mas na casa que eu trabalhava, às vezes a gente estava na porta e muita gente fala, vocês fazem psicografia? Vocês têm trabalho de cartas... Não, tem um termo isso. Não, cartas consoladoras. Você tem trabalho de... Não temos. Você sabe onde tem? Aí a gente indicava, então eu vou lá. Não, mas vai ter palestra. Não, eu vou lá. Porque só quer saber do fenômeno. Né? E aí recebe a carta, às vezes até fala que a carta não reclama com o médium, que a culpa é do médium. Aí quando fala que olha, a doutrina espírita não é só isso, tá? Olha, você recebeu a carta, seu ente querido está bem, mas você quer entender melhor isso? Procura um curso, vai fazer um curso de... não tenho tempo. O trocadilho arrancou expressões de bom humor geral, acrescentando o ministro gravemente. Nossos serviços são astronômicos. Não esqueçamos, porém, que todo homem é semente da divindade, ou seja, sois deuses, podeis fazer isso e muito mais. Ataquemos a execução de nossos deveres com esperança e otimismo, e estejamos sempre convictos de que, se bem fizermos a nossa parte, podemos permanecer em paz, porque o Senhor fará o resto. Essa frase aqui, podemos permanecer em paz, porque o Senhor fará o resto, é fé. É fé. Tá? Estejamos sempre convictos de que, se bem fizermos a nossa parte, ou seja, se nós seguirmos tudo o que Jesus nos passou, podemos permanecer em paz, porque o Senhor fará o resto. Do livro Pão Nosso, de Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier, capítulo 9, Homens de Fé. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelha-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Disse Jesus em Mateus 7, 24. E aqui vem uma pequena comentário de Emmanuel. Os grandes pregadores do Evangelho sempre foram interpretados à conta de expressões máximas do cristianismo, na galeria dos tipos veneráveis da fé. Entretanto, isso somente aconteceu quando os instrumentos da verdade efetivamente não olvidaram a vigilância indispensável ao justo testemunho. Ou seja, expressões máximas, né? Os grandes pregadores, mas vinha junto o testemunho. Porque a palavra leva, mas o arrasta. Obrigado. É interessante verificar que o mestre destaca entre todos os discípulos aquele que lhe ouve os ensinamentos e os pratica. E os discípulos somos todos nós. Daí se conclui que os homens de fé não são aqueles apenas palavrosos entusiastas, mas os que são portadores igualmente da atenção e da boa vontade perante as lições de Jesus, examinando-lhes o conteúdo espiritual para o trabalho de aplicação no esforço diário. Reconforta-nos assinalar que todas as criaturas em serviço no campo evangélico seguirão para as maravilhas interiores da fé. Todavia, cabe-nos salientar em todos os tempos o subido valor dos homens moderados que, registrando os ensinos e avisos da Boa Nova, cuidam, desvelados, da solução de todos os problemas do dia ou da ocasião, sem permitir que suas edificações individuais se processem longe das bases cristãs imprescindíveis. Ou seja, cuidam, desvelados, da solução de todos os problemas do dia a dia dentro das bases cristãs imprescindíveis. Em todos os serviços, o concurso da palavra é sagrado e indispensável,
Mas aprendiz algum deverá esquecer o sublime valor do silêncio, a seu tempo, na obra superior do aperfeiçoamento de si mesmo, a fim de que a ponderação se faça ouvida dentro da própria alma, norteando-lhe os sentidos. Então aqui ele diz que em todos os serviços, ou seja, em todos os momentos da nossa vida, o concurso da palavra é sagrado e indispensável. Sim, nós temos que orar, falar, dar testemunho, tudo bem. Mas que a gente não deve esquecer o valor sublime do silêncio a seu tempo na obra superior do aperfeiçoamento de si mesmo, a fim de que a ponderação se faça ouvida dentro da própria alma. Às vezes a gente tem que nos calar, porque os problemas virão e não adianta a gente ficar gritando, desesperado, arrancando os cabelos. A gente tem que ter fé para ficar ponderado, para que se faça ouvida dentro da própria alma e norteiem os destinos. Ou seja, aqui, um resumo que eu entendo, os problemas virão, as tempestades vão acontecer, nós teremos problemas, mas que nós temos que nunca duvidar do nosso potencial e, principalmente, nunca perder a fé. Tá bom? É isso por hoje.